Ô, meu caro Renato Maurício Prado, o Dudu deveria fazer o quê no Palmeiras, hein? Tumultuar o ambiente. Eu acho que o Dudu devia exigir uma vaga no time titular. Se o Abel não desse, ele devia criar uma celeuma, dividir o grupo, dizer, olha, quem é pró-Dudu, quem não é, quem está comigo, quem não está. Faz logo um salseiro aí para deixar o Danilo Lavieri mal, porque foi o Danilo Lavieri que criou essa história toda de tentar empurrar ele para o Flamengo. Agora, falando sério, o que eu votei tem que procurar uma vaga no time, uai. Tem que tentar mostrar que ele ainda tem futebol para ser titular do time do Abel. E aí só tem uma solução, treinando bem e jogando bem quando entrar. Coisa que o Gabriel, que o Danilo quis levar para lá, não está conseguindo fazer no Flamengo. O Gabriel no Flamengo talvez até treine bem, mas quando entra não mostra ainda nem de uma sombra do futebol que ele já jogou. Então, o jogador de futebol não tem solução, gente. É isso. Já que vai ficar, ele que quis ficar. A Leila fez tudo para ele ir embora 2 vezes. A primeira, quando ele teve a ideia de ir para o Cruzeiro, a Leila disse tudo bem, seu ciclo acabou, vai que vai, e aí ele deu para trás. Agora, essa oportunidade, a Leila tentou empurrar ele para o Flamengo. Ele novamente disse que não queria. E o próprio Flamengo, houve uma revolta muito grande sobre essa coisa, todo mundo percebeu o golpe do Danilo, então todo mundo disse, não, no negócio de Dudu e Gabriel, esquece, não vai ter. Ele vai ficar lá. Então ele só tem uma solução: treinar e jogar o máximo que puder para poder mostrar que ainda tem vaga no time do Abel. Até porque se ele não fizer isso, o Abel não vai botar ele de graça, não. O Abel tem dado claras manifestações de que ele não deve estar nem minimamente perto da forma que precisa para ser titular. Muito bem, a gente vai ver, enquanto a gente dá o boa noite para os nossos convidados, para a Mili, para o Lavieri, para o Hélio, a gente vai pôr na tela os jogos desta quinta-feira, Mili, porque eu vou perguntar para você qual é o jogo que te chama mais atenção, o jogo que, para você, é o principal da rodada. A rodada começou ontem com a vitória, claro, do Cruzeiro sobre o Grêmio, 2-0, né? A gente falou dos 2 gols do Cruzeiro ainda aqui no fim de papo, e o jogo acabou daquela maneira, né? 2-0 para o Cruzeiro. Depois também tivemos vitória do Vasco contra o Corinthians em São Januário. E qual que é o terceiro jogo que tá me fugindo? Teve o Bahia, que ganhou por 3-1 do Atlético Paranaense. Isso aí, lá em Curitiba, grande vitória do Bahia. E aí os jogos de hoje, 7h30, daqui a pouquinho, começa no Allianz Parque, Palmeiras e Atlético Goianiense. A barbada da rodada, a interrogação. Vou perguntar isso pro Danilo Lavieri. Flamengo e Fortaleza, às 8 horas no Maracanã, às 9h30 na Arena MRV lá em BH, Atlético Mineiro e São Paulo, já com alguns caras que voltam da Copa América, Arana, Rafael, enfim, um de cada lado, né? Criciúma recebendo o Fluminense no Heriberto Rilse, né? No estádio do Criciúma, esse jogo às 8, né? A gente foi pro das 9h30, mas esse jogo é às 8, Criciúma e Fluminense, e às 9h30, vitória contra o Botafogo no Barradão, o Botafogo jogando lá em Salvador. Mili, desses 5 jogos aí, qual é o que te chama mais atenção? Boa noite. Boa noite, meus queridos. Boa noite a todo mundo que está aqui com a gente. Eu vou te dizer já, em 1 minuto, qual é. Mas antes eu quero falar o seguinte sobre essa enquete. O Dudu se sente desrespeitado. Mas, gente, quem desrespeitou o Palmeiras foi ele. É uma questão de ponto de vista. Ele desrespeitou o Palmeiras ao se oferecer a um concorrente. Isso é um desrespeito imenso, enorme, incalculável, colossal. É um grande desrespeito. É o Dudu, é ídolo, certamente se voltar a jogar e começar a jogar bem de novo, vai voltar a ser ídolo, vai readquirir o status dele, mas, colocando as coisas em contexto, quem desrespeitou o Dudu, o Palmeiras, foi o Dudu. Isso dito, eu acho que o jogo, para quem gosta de futebol, o melhor jogo vai ser Flamengo e Fortaleza. Acho que vai ser um jogo mais aberto, com mais chances de gol, etc. e tal. O que eu vou ver, por questões de coração, é o jogo lá em Criciúma. O jogo lá de Criciúma e Fluminense, jogo importantíssimo. Vai sofrer, minha querida A minha vida desde janeiro, Renato, a gente vai adquirindo uma couraça moral do caráter. Aprender a sofrer.
É verdade. Saber sofrer. O Mano Como tá aí gostam para de dizer jogos assim, os né? professores. Os professores gostam, tem que saber sofrer. O Mano tá aí para jogos assim. Esse é o foi contratado para não perder esses jogos. Vamos ver, né? Desde que o Fluminense mandou embora o Fernando Diniz, não venceu nenhuma. O Danilo Lavieri, o Palmeiras e Atlético Goianiense é a barbada da rodada? Interrogação. E fale também, claro, sobre o caso Dudu, porque hoje no primeiro bloco é Palmeiras, no segundo é Palmeiras. Grande Roberto Avalone. Que Deus o tenha. Boa noite, boa tarde, boa noite para todos. Eu acho que Palmeiras e Atlético Goianiense, olhando para essa rodada agora de quinta-feira, é o jogo mais óbvio, né? O jogo que coloca a maior diferença técnica entre os dois candidatos, e considerando que o Palmeiras quer brigar pela parte de cima da tabela, não tem o que pensar a não ser ganhar, e ganhar com tranquilidade do Atlético Goianiense em casa. Então dá para chamar de barbada da noite, embora o Brasileirão não canse de nos pregar algumas surpresas, né? Sobre o Dudu, vocês devem ter visto, eu estou aqui no aeroporto, já vou viajar lá para a Copa América, então cortou um pouquinho, bem quando a Mili estava falando sobre o caso, mas eu comecei, no comecinho da explicação dela, ela falou sobre o desrespeito do Dudu ao Palmeiras, e eu concordo com ela. Ele que abriu essa porta, né? Ele que começou essa história, porque se ele tivesse ficado quieto, se ele tivesse se recuperado como ele estava se recuperando da lesão e esperando para poder jogar pelo Palmeiras depois, a Leila jamais ia ter coragem de colocá-lo no negócio, de tentar eventualmente colocar numa troca como o Gabigol agora, ou de liberar para venda para o Cruzeiro, porque ele é um ídolo, ele é o cara que a partir de 15, deu uma travadinha aqui, né? A partir de 2015, então a Leila não teria coragem de fazer o que fez, porque é um cara que é muito grande no Palmeiras. Mas o Dudu abriu a porta, então ele precisa aguentar as consequências. E para sair dessa, ele precisa jogar bola. Ele precisa entrar em campo, render o que ele já a gente sabe que ele pode render, jogar a bola que ele sabe jogar, mesmo com as dificuldades do pós-lesão e etc. Até porque ele ainda tem um contrato muito bom, um salário muito alto, e mesmo que ele quisesse mais tempo de contrato, ele ainda tem bastante tempo para jogar. Então dá para ele dar essa volta por cima, e aí vai depender dele, e aí depende um pouquinho da comissão técnica, né? Porque o Abel Ferreira colocou o Dudu para jogar contra o Grêmio, naquele campo lá, 25 minutos, e disse que no último jogo, depois que o Palmeiras já estava ganhando do Bahia de 2-0, o Dudu não poderia jogar, porque jogou no campo pesado. Você acha que não daria para jogar nem 10 minutinhos, depois de o Palmeiras já estar ganhando do Bahia de 2-0? Então tem assim, o Dudu tem que se ajudar, voltando na enquete, ele tem que jogar no time titular, mas o Abel também tem que colaborar um pouquinho e dar um pouquinho mais de chance para o Dudu, porque não adianta falar que a vontade da Leila não vai interferir no futebol, porque a gente sabe que pode interferir sim. Time grande e poderoso é assim, hein? A crise é o jogador bom de bola que não tem espaço, que não pode jogar, que não consegue. E se todos os times do Brasil tivessem os problemas do Palmeiras e do Flamengo. Ô, meu caro Hélio de la Penha, tudo bem? Um grande abraço para você. Beleza. Boa noite, bem-vindo aqui ao Fim de Papo. Eu quero saber o seguinte, Hélio. Quem é que vai dormir na liderança hoje, hein? Mostramos aqui o Palmeiras jogando em casa contra o Atlético Goianiense, o Flamengo em casa contra o Fortaleza, e o Botafogo tá nessa também, joga fora de casa contra o Vitória. Boa noite. Boa noite a todos. Oi, Júlio. Prazer estar com você pela primeira vez aqui. Mas, enfim, eu acho que essa rodada, eu estou aqui, obviamente que a partir das 20 horas estarei com o meu ventilador ligado, secando o Flamengo do Renato Maurício Prado. Isso é óbvio. E acho que a gente tem que fazer o nosso dever de casa, que é ganhar do Vitória. É difícil ganhar lá, mas a gente tem que fazer isso se a gente está nessa decolada, nessa caminhada para cima, né? E acho que o Palmeiras deve, até porque eu acho que o Palmeiras deve ganhar mesmo o Atlético Goianiense. A gente não pode, no mínimo, segurar, a gente tem que, no mínimo, segurar essa vice-liderança, né? Mas torcendo aqui por uma tropeçada do Flamengo no Maracanã, que é sempre delicioso ver o Flamengo juntar aquele bando de gente e decepcioná-los, né? É uma coisa muito bonita de ver. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a lógica
manter o Flamengo na liderança, mas estou torcendo para que a lógica não aconteça, tá? Enfim, quanto à enquete aí do Dudu, a situação do Dudu me lembrou um pouco, sabe, a saída do Neymar lá do PSG, que também ele criou uma confusão quando ele saiu, exatamente, quando ele disse que não estava satisfeito no PSG e criou toda aquela confusão, depois quis voltar, aí a torcida rejeitou. No caso do Dudu, a torcida não rejeita, mas ele tem a antipatia da Leila, a antipatia do Abel, então fica difícil dele ter espaço para ele mostrar o seu futebol. Eu, sinceramente, acho que ele deveria correr atrás de um ambiente mais agradável, mais arejado para ele, seria muito legal. E, enfim, se ele quer acirrar a discussão com a Leila, o que ele podia fazer era uma parceria com o John Textor, que é o grande vilão da Leila, sabe? Não precisava nem vir para o Botafogo, mas bastava ele dizer que acha que ele tem razão. Ô Renato, quem você acha que tem mais chance de acabar a rodada na liderança? Flamengo e Palmeiras jogam em casa, o Botafogo joga fora de casa na tabela. A gente vê o Flamengo com 31 pontos, Botafogo e Palmeiras com 30 e o Bahia que chegou a 30 depois dessa vitória de ontem. Está nas mãos do Flamengo, mas é um jogo talvez contra o time mais forte desses três, né? O Flamengo é o único que depende de si mesmo, né? Porque se ele vencer, acabou a discussão, ele segue na liderança. Agora, é um jogo complicadinho, principalmente porque o Flamengo está com alguns desfalques. Já não estou nem falando. Hoje é a última partida da Travessia do Deserto. É bom lembrar isso. É a última em que não estarão mais, não estarão os uruguaios, né? Até o Pulgar já voltou. Já contra o Criciúma, o Flamengo vai folgar na rodada que vem, porque o Flamengo tem um jogo com o Internacional que está adiado por causa dos jogos do Internacional na Copa do Brasil. Então, o Flamengo vai perder a liderança na rodada que vem, certamente, mesmo que ganhe hoje, porque os outros todos vão jogar e ele não. Mas, no momento, o que interessa é o Flamengo vencer, e é um jogo complicado porque ele está sem o Bruno Henrique, sem o Cebolinha, sem os dois. E o Tite adora inventar besteira quando ele perde os dois pontos esquerdos. Ele já começou com o Vitor Hugo na ponta esquerda, foi um desastre, e ele hoje vai começar com o Matheus Gonçalves, um menino que ele aparentemente nunca gostou, deu pouquíssimas chances até agora, e sei lá por que cargas d'água resolveu que é ele o garoto que vai jogar na ponta esquerda, quando ele joga bem, quando ele entra na ponta direita. Então trocou o menino. Tudo bem, hoje em dia todos os pontas jogam de pé trocado, então o Matheus Gonçalves é canhoto, não é um problema de lado de campo necessariamente, mas não é uma posição que ele esteja totalmente acostumado. Além disso, tem uma outra coisa que eu não gosto. O Flamengo vai jogar com Alan e Pulgar juntos. Alan e Pulgar são aqueles jogadores que às vezes parecem até a mesma pessoa, ocupam a mesma faixa de campo. No último jogo, contra o Cuiabá, várias vezes disputaram ali o lance os dois juntos, tá? Não deu muita liga. E com isso ele tira o Léo Ortiz, que era um ponto de equilíbrio que o Flamengo tinha conseguido no meio-campo, quando justamente estava com dificuldade de encontrar volantes para jogar. É um jogo que pode ser fácil se o Flamengo conseguir fazer um gol logo de cara, mas é um jogo que pode se complicar muito. Então, o Flamengo é o único que depende de si só, mas eu diria que pelos adversários, talvez o Palmeiras tenha mais chance de sair na liderança, porque um tropeço do Flamengo contra o Fortaleza não é impossível. O Flamengo acabou de tropeçar contra o Cuiabá, também no Maracanã. Então, pode ganhar o Fortaleza? Pode, mas é um jogo complicado. Já o Palmeiras do Allianz, né? Nem que eu quisesse secar o meu amigo Danilo Lavieri, para quando ele desembarcasse lá para onde ele está indo, né? Está indo para os Estados Unidos, está indo numa mordomia aí, ver final de Copa América, né? Conseguiu uma boca, vai ver essa final dessa Copa América aí, de graça e coisa e tal. Ele seria delicioso ele chegar lá, né? Abrir a internet e assim, Palmeiras é derrotado em pleno Allianz. Que maravilha. Mas não vai acontecer. Nem eu acredito. Não vou nem perder meu tempo ligando o secador. Agora, o secador da casa do Hélio, eu vou mandar desligar a luz lá da região onde ele mora, entendeu? Ele vai ter que ficar diabando em frente à televisão para secar, porque, por mim, eu desligo a luz toda lá. Enfim, o Flamengo é o único que depende de si só, mas eu diria que o favorito para terminar a rodada em primeiro lugar
eu digo isso com dor do coração, é o Palmeiras do Danilo Lavieri. Pode apostar, Danilo, pode apostar que é certo. O Mili, o Flamengo joga contra um Fortaleza que eu sempre digo que é capaz de tudo, né? O time do Vojvoda. Tem uma maneira de jogar muito característica, é muito forte no contra-ataque, se sente, acho que até mais à vontade, né? Quando joga contra times como o Flamengo, porque ele é muito vertical nos contra-ataques, Mili. Isso, e ele não se acanha em jogar fora de casa, né? Ele realmente não se acanha. É um time que oscila muito, mas é um time muito bacana de se ver jogar, porque ele ataca, ele contra-ataca, ele não tem medo, ele faz um, ele vai para cima, tenta fazer outro. Então, se eu tivesse que apostar em alguma coisa, apostaria em um jogo de muitos gols. O fato, gente, é que a travessia do deserto ficou muito satisfatoriamente para o Flamengo, né? Porque se encerra hoje oficialmente, né, Renato? E mesmo que haja uma derrota hoje, mesmo que o Flamengo perca hoje e saia temporariamente da liderança, a travessia já bati na madeira. Sim, todos ouvimos. A travessia do deserto se mostrou muito bem sucedida. E é um time que dificilmente vai ratear ao longo do campeonato, vai ficar por ali mesmo. A gente concorda com o Hélio, assim, tem um prazer que vem de derrotas do Flamengo no Maracanã lotado, né? Porque é sempre a torcida em maior número. Todo mundo que não torce para o Flamengo e vai ao Maracanã ver um clássico sabe do que se trata, né? A torcida que canta mais forte, enfim. Se bem que em tempos recentes de ingressos muito caros, isso nem sempre é verdade, né? Outro dia a torcida do Botafogo deu um show lá contra o Flamengo, ganhou, então por isso talvez tenha sido mais sonora mesmo. Mas é isso, gente. O Flamengo realizou uma grande travessia do deserto. Para quem seca, era essa a chance. Não houve. O Flamengo vai ficar ali em cima o campeonato inteiro. E desses três aí eu apostaria: Botafogo, Palmeiras e Flamengo. Dos três, eu acho que o Palmeiras é o que se mostra nos últimos 2 jogos mais sólido. O Palmeiras, de novo, está encontrando um time, de novo, o Abel está fazendo um time cascudo, e as novidades, né? Quem chegou nem estreou ainda. Então, acho que vai ser interessante um campeonato com esses três na ponta, sabe? Vai ser disputado até o final. Júlio, eu queria aproveitar esse comentário da Mili para fazer uma pergunta para todo mundo, inclusive para você. É o seguinte, eu acho que ninguém duvida que Flamengo, Botafogo e Palmeiras vão disputar o título. Vão disputar o título. Estão dando claras demonstrações de que tem times sólidos, que tem campanhas sólidas. Eu acho que esses três vão até o final brigando. Mas chegou um intruso, que é a minha pergunta. Vocês acham que o Bahia pode entrar também na briga pelo título? Ou ele vai ficar ali só chegando na vaga da Libertadores? Porque o Bahia, nesse momento, é verdade que ele jogou já ontem, mas ele está com os mesmos 30 pontos de Palmeiras e de Botafogo.